que o projeto do Fernando Diniz seja fazer com que esses dois times conversem dentro de campo. E aí talvez o Ganso ou mais algum reforço seja fundamental. Talvez. Que um Ganso no meio de campo, no mínimo, segura a bola com qualidade. Pode não ser eficiente no último passe, como o Fluminense não conseguiu ser, mas estabelece uma outra hierarquia ali no meio de campo. Porque aconteceu poucas vezes no jogo uma jogada dessas em que o Fluminense ficou trançando a bola ali perto da sua própria linha de fundo. A bola passou pela segunda linha e chegou com qualidade ao ataque. Nem a ideia de Abel. Isso foi raro. Nem a ideia de Diniz ficou bem executada ontem. A ideia de Diniz, o que tu está olhando é os dois laterais apoiando no mesmo tempo, para dar amplitude, para dar números no campo adversário. Aí você tem a proximidade entre linha de três atacantes. Né? Tem Gonzalez, aí Luciano e Everaldo, eles podem atuar próximos. Mas, às vezes, um erro que isso cai, eu vi isso claramente com o Atlético Paranaense de Diniz, ano passado, contra o Fluminense no Maracanã. Você tem uma linha de 5 lá na frente. Uma linha inútil, né? Porque você quer um triângulo, você quer... Os dois aí, o Luciano e Everaldo, eles têm que baixar para ter condições de receber a bola. Então, você tem exatamente o que o Dapiev identificou, os dois times. Você tem linha de 5 lá. O Flamengo incorre muito nesse erro da linha de 5. Né? Os jogadores ficam na mesma altura do campo. Sim. E a troca de bola ela fica meio ineficiente. Até Fluminense, a gente viu alguns contra-ataques lá de Flamengo ganhando a bola exatamente no espaço entre os dois times de Fluminense. Então, eu acho que os dois times têm muito trabalho. Obviamente, 14, 15 de fevereiro, é muito cedo. Mas dois times têm bastante trabalho para fazer ainda. Com o Flamengo, você não... Isso foi a primeira vez que eu estava assistindo o Flamengo. Estava acompanhando mais a seleção sub-20. Mas é que ontem não apareceu uma ideia de jogo muito clara no Flamengo. No Fluminense você vê uma ideia de jogo em formação, mas que ainda não... Concordo. Né? Que ainda precisa ser... E pode ser aprimorada pela volta do Pedro para fazer isso que o Tim está falando, porque o Pedro joga fora da área também. Você vê ali coisas que o Flamengo já está com a sua força máxima e ontem não deu para entender a ideia de jogo do time. Os times são feitos de parcerias. A gente não viu parceria nenhuma no Flamengo ontem. Cadê a relação entre Diego e Gabigol? E nem Everton Ribeiro e Gabigol. E nem mesmo Gabigol e Bruno Henrique, que já jogavam juntos no Santos. Eu achei que ali falou, você tem um ataque já pronto, mas eles não conversavam. Também, isso eu acho preocupante para o Flamengo, você tem um elenco para administrar. Né? Que é exatamente por isso que contratou o Abel. Né? Aquela paizão e tal. Elenco para administrar. Nem tudo, só 11 pode iniciar. Então, a Arrascaeta começa no banco. Mas ontem jogaram 14, todas as principais contratações da temporada entraram e em momento nenhum você viu assim, não, essa aí é a formação do Flamengo. Sim. Mas, o uruguaio entrando, foi contratado com muito dinheiro, nem inicia, está no banco. Ele entra faltando 20, 25 minutos, ele quer se mostrar. E aí isso é o fatal. Gracinha na zona errada do campo. E aí isso é fatal. Porque ele tem muita habilidade. Ele tem a capacidade de receber a bola e vira 360 graus. Ontem já tem uma piada circulando na internet que o Arrascaeta manteve sua sina de eliminar o Flamengo. E contra o Cruzeiro ele foi decisivo em jogos contra o Flamengo. E acho que uma coisa que prejudicou o ataque do Flamengo também foi uma característica que tanto o Gabigol e o Bruno Henrique têm, que é um dos piores ou pior aspecto do Neymar. Eles acham que não podem ser tocados por direito divino. Então, toda disputa um pouquinho mais próxima de bola, eles começam a peitar o jogador. Teve um momento que o Rodolfo saiu do gol apenas para segurar uma bola, e aí o Bruno Henrique vem e tromba no ombro do Rodolfo, que não fez nada. E ele começa a querer brigar com o Rodolfo. Aí o Rodolfo fala assim, o que eu fiz? Não fez nada. Então isso prejudica, isso desconcentra, eu acho. Isso acaba levando a atenção dos dois jogadores e do time para coisas menores, não para disputa de bola, tal como estava. O aspecto emocional sempre tem sido um problema com ele. Né? Então, mais uma coisa para Abel administrar. Ele tem que administrar alguns temperamentos difíceis e o fato que nem todo mundo pode iniciar jogando.
Eu imagino que a Arrascaeta, iniciando o jogo, não teria feito aquela jogada no próprio campo dele. Mas ele tem pouco tempo. Então, foi meio tipo uma gracinha que ele estava fazendo na zona errada do campo. Agora, eu sempre disse aqui que o Flamengo, nesses últimos anos, em que foi se distanciando financeiramente dos seus rivais locais, não conseguiu levar essa distância ainda para dentro do campo. Não. Acho que se você pega os números de forma geral, o Flamengo tem ganhado mais do que perdido dos outros times grandes do Rio. Mas você não vê assim o Flamengo passeando contra os seus rivais. E os números de ontem, para o torcedor rubro-negro, nesse sentido, são até mais preocupantes. Tudo bem que você tem que levar em conta o estilo de jogo do Fluminense e talvez a proposta que o Abel tenha adotado para confrontar esse estilo, né? Mas é raro você ver o Flamengo num jogo com menos finalizações do que o adversário, né, com o potencial ofensivo que tem. E o Fluminense finalizou 10 vezes contra 8 do Flamengo. E o Fluminense finalizou com perigo. Pelo menos 2 bolas bateram no lado de fora da rede, né? O Diego Alves fez defesa. E o Flamengo teve o quê? Uma chance bem clara de gol? Do escanteio, primeiro tempo. Gabigol, segundo tempo, quando o zaga de Fluminense deveria ter colocado impedimento, erro básico. Ele fugiu, chutou em cima do goleiro. Mas um chute de bem longe, né? E fraco, Muito mais passes do Fluminense é uma coisa que você espera. É do modelo de jogo do Fernando Diniz. E a questão da posse tem aí a eficiência no passe, mas tem também a questão da posse de bola, né? Claramente... o Abel repetiu a estratégia de dar a bola para o time do Fernando Diniz. E acho que talvez desses indicadores, talvez a eficiência no passe seja mais surpreendente. Porque você pensa assim, o time do Flamengo é ultra qualificado tecnicamente, ninguém discute. E o do Fluminense, mas aí significa que a aproximação entre os jogadores, como você cantava essa pedra aqui há algum tempo, começou a funcionar. O Fluminense errou menos passes do que o Flamengo, com jogadores reconhecidamente inferiores do ponto de vista técnico, mas o futebol é técnico, tático, físico, emocional. A circulação da bola do Flamengo foi muito ruim ontem, muito lento. Tem que tocar com mais rapidez, abrir espaço assim. E um afastamento muito grande entre linhas também do Flamengo. Mas isso é praga de futebol brasileiro. Isso Holy moly! Isso é de 2 séculos atrás, né? Aí a gente volta para a questão dos técnicos. Tem alguma coisa seriamente errada com o futebol brasileiro, que consegue produzir grandes jogadores, ótimos jogadores ainda. Vamos puxar o exemplo de Paquetá e Vinícius. Isso é tema da coluna do Carlos Eduardo Mansur hoje no Globo. E ele cita os 2 e mais 3 jogadores que se destacaram em jogos da Liga dos Campeões da Europa. Marquinhos, David Neres... E a minha memória vai me trair com o terceiro. O internauta me ajuda aqui daqui a pouco. Acho que... Ou o próprio Mansur pode me mandar uma mensagem. Acorda, Mansur. Então... Não, era o Vinícius o terceiro. E ele cita também o Paquetá. Vinícius e Lucas Paquetá, eu acho que são emblemáticos do que a gente está falando, porque o Paquetá chegou e já está muito bem no Milan. Um jogador que, no ano passado, muitos altos e baixos. Como explicar isso? Futebol de nível muito melhor, ele está assim. Um problema, eu acho, é justamente aquele espaço enorme entre as linhas. O futebol brasileiro confundiu ele. Onde ele vai atuar? Fazendo o quê? Ele fazia muita gracinha de Arrascaeta ontem. Ele fazia o Tite, quando esteve aqui, falou isso, lembra? Deu uma bronca nele, deu um grito na beira do campo. Histórico, quando ele... Aí não! Exatamente. Então, atuando em um futebol mais compacto, menos confuso, mais claro na função dele. E Vinícius está atuando agora, a parceria entre Vinícius e Benzema é espetacular. Mas Vinícius atuou com o centroavante parecido com isso no futebol brasileiro? Não. Com inteligência, com movimento, com velocidade. E o Paquetá, no futebol italiano, ele se desobrigou naturalmente de uma coisa que durante um bom tempo no Flamengo ele teve que fazer, sobretudo com o Barbieri, ser praticamente um segundo volante. Né? Lá, todo mundo marca que nem um louco. Então, mas eu acho que essa adaptação rápida, de todos esses exemplos citados aqui e também pela coluna do Mansur, eles quebram também um estereótipo do jogador brasileiro, né? O jogador brasileiro não teria inteligência tática, teria dificuldade para se adaptar. Não.
a partir do momento em que aquilo é apresentado para ele, rapidamente ele consegue aprender. Não, e aparentemente o jogador tem mais rapidez do que o técnico. Se adaptar a modificações táticas, pensar em esquema. Porque ele está vendo na televisão, ele está jogando o joguinho, ele sabe como está funcionando e o técnico parou. Então, a gente volta para a grande pergunta. Como o futebol brasileiro pode ser jogado tão mal com bons jogadores? Olha a seleção sub-20. Mesmo os que estão aqui... Mas eu acho que tem talentos aqui. Se você pegar Flamengo... Eu acho que tem que pensar por aí, né? Se você pensar como está jogando o futebol brasileiro, você tem que pensar na mão de obra disponível aqui. Não, para ficar na pesquisa do 0 hora, Grêmio, Flamengo e Palmeiras. Você tem times interessantes, além de Cruzeiro também, e Atlético Mineiro. Elenco, né? São bons elencos. Mas o São Paulo, isso é um desastre para São Paulo. Desastre. E tem coisas específicas e tem coisas gerais. O específico é a incompetência extraordinária de fazer um investimento pesado em Pablo. Bom jogador. Como ele jogava no Atlético Paranaense? Os pontos agressivos, rápidos, abrindo o campo dele. Ele não é muito rápido. Então, muitas vezes Pablo operava por trás. Foram as pontas que deu profundidade para o time e Pablo chegando mais tarde. Então, ele teve um contexto em que ele funcionava. Aí São Paulo contratar ele para muita grana. Bota ele junto com o Diego Souza para trombar no mesmo espaço. Então, um contexto totalmente diferente.